Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que o pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto as reuniões de estudo desta noite. Assim seja. Amém. No serviço cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo, segundo Epístola aos Coríntios 5:10. Não falta quem veja no Espiritismo um mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, deste modo, limitam-se às investigações de laboratório ou às discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são a dos encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda a parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em favor da espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo da vida quando não encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitado, nem tudo que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem e o mal. Emmanuel Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como
merecemos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentação. E livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dá-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sob os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-vos perceber e confessá-los a mim mesmo. Aqui, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Acho que vocês entenderam um pouco a mensagem que o Angel deu aqui do Emmanuel. Ele falando dos espíritas que são experimentadores, dos espíritas que têm conhecimento filosófico, mas que não aplicam para a sua vida, e eles exaltando para que a gente seja espírita cristão, e que compreendemos a doutrina do Cristo e a aplicamos em nossa vida. É aí que está o fundamento do bom espírita. E é para isso que a gente estuda, e é para isso que a gente deve mover todas as nossas atitudes. Se você é um espírita cristão, se você é uma alma penitente diante da vida, se você aceita a vida que tem, e se você cumpre o dever que a tua capacidade de ser cristão te impõe, você vai vencer todas as provas e expiações. É nesse sentido que a gente deve direcionar a nossa vida. Ser espíritas cristãos. Se você não é, se você é experimentador, vê só fenômenos, se você é um espírito imperfeito e que reconhece a filosofia para o outro e não para si, você é um espírito exaltado e que tudo é o mundo espiritual e não tem mais nada no mundo a não ser os espíritos, você vai sofrer. Você vai passar por situações muito delicadas. E é aí que a gente encontra, muitas vezes, alguns espíritas sendo a favor da terapia de vidas passadas. Em virtude disso, eu trouxe para vocês que aquela pergunta que a Maura fez eu achei muito bonita e muito boa, sabe? E eu publiquei na quarta-feira, que é onde a gente publica as nossas reuniões, um vídeo do Alírio, em que ele está trabalhando
na sua clínica, que chama Plenitude, e ele fala justamente da experiência transpessoal de um canadense que não tem nada de espiritismo, mas que ele tem vínculos, se contactou muito bem com ele traz algumas mensagens do livro dele, pela experiência que ele já tem de fazer tantas regressões de vidas passadas, ele falando no mundo espiritual, ele falando o que as pessoas relatam, como estavam vivendo no mundo espiritual, ele falando como as pessoas se propuseram a reencarnar, ele comentando como foi feito um trabalho para realizar um plano existencial para que a pessoa mergulhasse aqui na carne. Isso tudo por uma pessoa que não tem vínculo com a doutrina espírita, que trabalha só na área da neurociência, descobrindo novas coisas do ponto de vista científico, para serem aplicadas diante daquelas pessoas que, mesmo passando por provas e expiações, continuam com um movimento de rebeldia, não fazendo o que é certo, não seguindo os princípios cristãos da vida dele. Pessoas desse jeito, que são rebeldes diante da vida, eles podem, dependendo das circunstâncias, ser submetidos a terapias de vidas passadas. Estou falando que isso não tem nada a ver com a doutrina espírita. Para que, relembrando da sua espiritualidade antes de reencarnar, e lembrando também das encarnações anteriores, e ele fala tudo no livro lá, ele consiga fazer uma catarse, em que ele vai extrair dele aquela energia negativa conflituosa da encarnação presente, tendo um conhecimento pleno da justiça do que está passando hoje em virtude das falhas do que ele fez. No capítulo 6 do Evangelho, chamado Cristo Consolador, um comentário final que Kardec faz a respeito do Espiritismo, ele diz uma frase que é de suma importância para a gente. Ele diz que o Espírito vem na Terra para os que sofrem e os estropiados, mostrando que existe uma finalidade justa para o que passa hoje, com um fim útil para o seu amanhã. Todo aquele que sofre, todo aquele que está passando por situações graves no seu corpo físico, existe uma causa justa, porque Deus é um Pai justo e bom, por isso que tem um fim útil amanhã, do lado bom que Ele vai colher. Compreenda que só as pessoas que têm reencarnação compulsória é que já vem de berço com rebeldia. E no capítulo 5 do Evangelho, lá no tópico 9, 10, Kardec explica que para as almas ignorantes e endurecidas é que é colocado na situação de ter uma encarnação compulsória. Ignorantes são aqueles que não querem aprender. Endurecidas é aqueles que não querem trabalhar sentimentos. São esses irmãos que são submetidos à encarnação compulsória. São eles que vêm provando da sua própria inconsequência para acordar para o movimento da vida. São esses irmãos que não vão existir mais no planeta de regeneração. Desenvolvamos nosso lado da penitência, reconhecendo que Deus é bom e justo na vida que a gente tem, aceitando Jesus como modelo e guia da nossa vida, para que a gente cumpra deveres diante das dores e dos sofrimentos. E ninguém vai precisar fazer regressão de vidas passadas. Só vai precisar fazer isso as almas que são rebeldes. E para isso, gente, a ciência humana está desenvolvendo. E se vocês forem ver as declarações de neurociências contidas nesse livro que o Alírio comenta, de uma pessoa que é leiga do ponto de vista da doutrina espírita, com os ensinamentos que a gente tem dentro da doutrina, vocês vão ver a beleza que é essa doutrina que a gente abraça, e a profundidade que ela nos leva,
desde que a gente queira aprender. Não é estudar, é querer aprender. É você estudar, entender, compreender, concordar e colocar em prática. É isso que o espírita precisa ter em mente. Que ele precisa modificar a maneira de viver e de encarar a vida. Colocando em prática deveres que Jesus nos orientou, diante das amarguras que nós construímos para a nossa vida. Só assim seremos almas penitentes. E só assim continuaremos nesse planeta de regeneração. Porque o que vai começar na regeneração não são espíritos bons, mas espíritos que querem fazer o bem. São endividados, como todos nós somos, mas são penitentes diante da lei de Deus. E estão aqui encarnados com a resignação colocada à prova para fazerem o bem diante dos conflitos da vida. Então, que a gente compreenda a classificação e que a gente procure se colocar como espíritas cristãos. Que a gente entenda que ninguém precisa fazer regressão de vida passada. Porque no livro dos Espíritos existe uma infinidade de comunicações com a palavra chamada tendência. A gente já estudou aqui essa palavra, sabe? Tendência é um comportamento instintivo que me leva a praticar algo que eu vou sentir o gosto e o prazer por aquilo que eu consegui. Tendência é a expressão do temperamento. Temperamento é a inclinação pessoal que eu tenho de como eu vou agir. E quando eu estou agindo sem passar por minha consciência, é a minha tendência, que é a expressão do temperamento nesse negócio chamado hábito, que tem um desejo, uma tendência e a recompensa. O desejo, que é eu repetir aquilo que eu gostei, com um comportamento automático, para que eu sinta novamente aquilo que eu gostei, novamente. Então, toda vez que você estiver lendo o livro dos Espíritos, que vê lá tendência, compreenda que aquilo ali é a expressão da inclinação pessoal sua, que traduz o seu temperamento, que é algo instintivo, que faz parte do seu hábito, que não passa por sua consciência. Na palavra temperamento, no livro dos Espíritos, só aparece uma vez. E é justamente Kardec mostrando que para você mudar seu temperamento, para você educar seu temperamento, só existe um meio: ter higiene. E é pura verdade. Quando a gente começa a estudar temperamento do ponto de vista médico, a gente começa a compreender que o temperamento, ele fala que é algo genético, é algo inato, é algo imutável, é algo que está nas nossas entranhas, é uma inclinação profunda que a gente tem. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, a gente começa a entender que essa genética que a gente tem traduz as aquisições de vidas passadas, que são expressas na vida presente. Quando a gente começa a estudar medicina, somente desses dos últimos 20 anos, a gente começa a entender que essa genética, que antigamente considerava algo que era imutável, ela é extremamente mutável. A gente começa a compreender, quando foi decodificado o código genético do ser humano, que a expressão genética que a gente tem traduz no máximo 5% do nosso genoma. 95% do nosso genoma está na sombra, ele não está expressivo. Mas isso também mostrou para a gente que se você estimular essa área que está surda, calada, latente, da tua carga genética, ela pode vir à tona e se tornar expressiva. Isso é o que a gente chama de epigenética. E essa epigenética está sendo muito trabalhada hoje em dia. Tanto nas pessoas que sabemos que têm suas tendências negativas a ser estimuladas por fatores externos,
a acordar na sua carga genética, nas suas células, aquilo que estava latente, para que se torne patente e consiga mudar aquelas perturbações genéticas que já estavam sendo evidentes. A epigenética é algo que está sendo trabalhado em qualquer setor da medicina hoje. Tanto do ponto de vista preventivo, profilático, tanto também do ponto de vista das doenças. Quando a pessoa tem uma doença, um infarto, um AVC, qualquer doença, você pode estimular externamente para que a sua epigenética venha amortecer parte da doença que já se expressou no seu corpo, melhorando não só a sua qualidade de vida, mas evitando outros agravamentos dessa doença. E quando a gente fala cargas externas, modificando aquilo que é interno meu, entenda que se temperamento é uma inclinação pessoal que eu tenho, o caráter é algo que diz respeito à minha individualidade e à aprendizagem que eu tenho de fora para dentro. É o pai, a mãe, é a família que começa a direcionar o caráter de seus filhos. Que acontece isso na primeira infância. É a vida social, com a segunda infância, que começa a estimular esse caráter desse filho, no contexto fora da família, no meio social. É esse caráter dessa criança que recebe uma carga instintiva muito grande, através da sexualidade, coisas que vêm de fora para dentro, que surgem na adolescência, com os caracteres sexuais secundários, que faz que esse estímulo de fora para dentro mexa na minha individualidade e eu sinta no meu temperamento algumas inclinações que o pai e a mãe nem imaginavam que o filho ia ter. É muito interessante isso tudo, porque se você trabalha seu caráter e trabalha de uma maneira positiva, construtiva, educativa, você está estimulando a sua epigenética para vir modular e tornar o seu temperamento algo de melhor. E isso é fantástico, sabe? Porque quando a gente mergulha na carne e a gente entende a doutrina espírita, que a gente diz que vem de lá para cá para melhorar nosso patrimônio intelecto-moral, através das experiências que eu estou tendo nessa encarnação, é isso que a epigenética está dizendo que realmente acontece. E que é um ato consistente que você vai levar para a sua imortalidade. Daí a importância da gente entender e procurar compreender o nosso temperamento. Por isso que ele fala que é de relevante importância o estudo do temperamento das pessoas com as influências espirituais que a gente está angariando para junto de nós. Daí a importância que a gente está vendo, esses 4 tipos básicos de temperamento. Eu já falei para vocês, existem outros, mas aí é a base da coisa. Ninguém quer que vocês sejam especialistas em psicologia ou neurofisiologia do comportamento. Não, ninguém quer isso. Mas entenda que desse básico, nós estamos aí. E se nós estamos aí, aonde é que eu vou identificar as minhas inclinações? Entenda, são inclinações profundas, não é o meu caráter. Não confunda caráter com tendência, com temperamento. O temperamento é uma inclinação interna minha, pessoal, faz parte da minha individualidade. É algo tão intrínseco meu que é mais fácil às vezes os outros perceber do que eu mesmo, se eu não for uma pessoa que procure praticar o autoconhecimento. Então é muito delicado isso, porque as pessoas muitas vezes analisam o seu caráter, que é a forma de você estar interagindo com as experiências que a vida está tendo, entende? Em que sua individualidade está sendo trabalhada, em que você mostra uma aparência de uma coisa que muitas vezes não traduz as suas inclinações íntimas, mas é justamente estímulos da epigenética que está vindo modificar essa tua genética do teu temperamento. O que a gente quer e que ele está pedindo para que a gente faça é que analise essas inclinações íntimas. Porque muitas vezes, entende, essas inclinações íntimas que a gente às vezes não consegue enxergar, o nosso caráter está trabalhando de uma forma automática, pelos estímulos que a própria plano existencial da vida da gente nos propõe para que a gente se melhore nesta encarnação. Então a gente viu a semana passada o tipo colérico, sanguíneo e fleumático, todos com os lados positivos e os lados negativos que a gente tem, e faltou o melancólico.
que são pessoas leais, sensíveis, profundas e consistentes. Buscam sempre identificar os problemas e obstáculos, porém, são difíceis de se conviver, em virtude de seres inflexíveis, pessimistas e egoístas. Veja que opostos que se encontram aqui. Veja que coisa linda, leal, sensível, profundo, consistente. É tudo de bom que a gente quer para a vida da gente. É tudo de bom. Porém, no ato desse conflitante que a pessoa tem, em virtude dos problemas e dos obstáculos que ele encontra, para ele pular para ser uma pessoa inflexível, pessimista e egoísta, não demora. Entende? Então, nós temos nas nossas tendências, nos nossos temperamentos, entende? Que fazem parte, entende? Dos nossos atos e instintos que a gente traz de encarnações anteriores, coisas muito boas a serem trabalhadas, mas que a maioria das vezes a gente nos desviou para o lado negativo delas. Então, uma pessoa desse jeito, melancólico e fleumático, que tende a ser pessimista e inflexível, ou outro que é passivo com a vida, resistente, indeciso diante das mudanças, esses irmãos nossos que têm esse temperamento, se tem uma influência negativa, o caminho que ele vai pular para o transtorno mental das neuroses vai chamar depressão. É só isso que ele está falando. Que é isso que a gente viu aqui, ó. Conforme a constituição temperamental, que é um fator de relevante importância, faz-se apático, que é o fleumático, se tende para a depressão, que são os melancólicos, adentrando-se pela melancolia, que aqui esse termo melancolia já é uma definição atual, entende? Porque a melancolia ela traduz os sintomas psíquicos do quadro depressivo hoje em dia, mas antigamente esse quadro melancólico ele era interpretado como, o Hipócrates descreveu, como a bile negra. Existe a bile amarela que ele defendia, que era o colérico, e a bile negra, que é o tipo melancólico. Então, essa melancolia são as pessoas que têm essa tristeza profunda associada com uma coisa chamada de anedonia, que é a perda de iniciativa para fazer as coisas que antes lhe davam prazer. Antes ele tinha prazer para tomar banho, para de tomar banho. Tinha prazer para comer, para de comer. Tinha prazer para se vestir, sair, não se veste mais. Tinha prazer para sair da cama, conversar com os outros, perde esse prazer. É isso que a gente chama de anedonia. Então a melancolia ela engloba essas duas grandes alterações mentais no quadro depressivo. A tristeza profunda com a anedonia. E quando a gente fala tristeza profunda, não confunda com a tristeza que você tem. Porque a tristeza que você tem de um fato negativo, você está triste com aquele fato negativo, você conversa, mostra algo positivo, você está conversando algo positivo, você sai, faz outra coisa. Essa tristeza profunda do depressivo, ela é tristeza agora, daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, daqui 1 hora, daqui 24 horas, daqui 1 semana. É só tristeza. Ele não sabe o que é alegria. Ele não sabe outra coisa a não ser a tristeza. Você que já passou e passa por tristeza todo dia, imagina você ficando triste uma manhã, um dia, uma semana, 2 semanas, 1 mês, sem prazer para nada na vida. Aí você começa a entender porque é que o nego dá um tiro na cabeça, se enforca, se joga na frente do trem. É isso que se chama de depressão. Depressão não é essa tristeza que as pessoas acham que é algo muito mais profundo. E é algo que é muito bem trabalhado pela espiritualidade inferior. Ela sabe onde está o teu calcanhar de Aquiles, que você não sabe. Ela sabe porque ela conviveu com você nas encarnações anteriores. Ela sabe porque conviveu com você nas trevas, no umbral, entre uma encarnação e outra. Ela te conhece profundamente. É por isso que quando se dá esse intercâmbio mental, com esse reflexo da interferência, ela vai interferir mesmo, sabe? Colocando ideias que
sabe muito bem onde vai tocar no teu temperamento. E você, sem perceber as inclinações que você tem, você começa a praticar essa tendência instintiva que faz parte de você, porque você já traz isso das encarnações anteriores, e do mesmo jeito que viveu ontem, vai continuar vivendo hoje, porque você não é uma pessoa consciente, você é uma pessoa que vive no automático, você não é uma pessoa que pratica o autoconhecimento, você não é uma pessoa que pratica a inteligência emocional. Então, no automatismo da vida que você se encontra, você vai, e vai de rodão, porque ela vai te levando para os pensamentos que sabe que vão te tocar no fundo do teu ser. E isso é grave, porque 70% da população da Terra, de esses 8 bilhões e tantos aí, sei lá quanto, só cresce, a coisa não para de crescer, gente. Só, é que nem o universo vai explodindo, crescendo sempre. Entenda, 70% das pessoas vivem do seu automatismo, não passam por uma atitude consciente, e muito menos de consciência do seu futuro, de ser um ser espiritual, de ter um Deus, dessa pessoa que ela vai estudar para desenvolver algo edificante no lado espiritual. 70% não sabe o que é isso. É por isso que você vê quando tem essas manifestações em massa, o que é que a massa faz? São pessoas que vivem exclusivamente de emoções. Ela não para entender que emoção é essa que eu estou tendo. Nessa emoção eu tenho uma valência positiva ou negativa. Eu estou sendo proativo ou não estou sendo proativo. Não sabe o que é isso. Não porque não quiseram, mas também porque ninguém ensinou, está entendendo? Então aí é 70%. Apenas 10% da humanidade, 10%. E olha, diz que é muito 10%. Tem alguns trabalhos mostrando que chega a 7, 8%. Que são pessoas que trabalham lá do consciente, da sua consciência profunda. De pessoas que param, pensam e refletem e olham para o futuro. Olha para esse homem do futuro. Onde é que está Deus? O que é que eu estou fazendo? De onde eu venho? Para onde eu vou? De que serve a vida? Onde é que eu encontro respostas para os meus problemas? 10%. 10%. Então o que é que acontece hoje em dia? As pessoas vão de rondão, levando suas emoções. Eu gosto disso, eu faço isso, eu desejo isso, eu quero isso. Ele não se questiona o que é que ele está fazendo aqui na Terra. Ele não consegue ver que a única certeza da vida é um dia ele voltar para o mundo espiritual. Ele não consegue entender que vai morrer um dia e que todos os seus vão morrer um dia também, e que aqui é tudo temporário, e que para onde a gente vai é tudo definitivo. Eles não conseguem ter essa profundidade de reflexão. Porque se tiver essa profundidade de reflexão, eles vão ser chamados à responsabilidade de educar suas emoções. E no fundo é tudo que não querem, porque querem viver exclusivamente das emoções que o corpo dá. E é isso, eles entram no que a gente chama de sensualismo. Se Deus deu a sensualidade do corpo para você trabalhar emoções e sentimentos, eles param o sentimento, se entregam para as emoções e vivem exclusivamente daquilo. Então, se bebem, bebem até morrer, se comem, comem até morrer, entende? E assim vai, só por emoções. Mas não é isso que Deus quer da gente. Deus quer a gente trabalhando sentimentos. Porque foi assim que Jesus ensinou para a gente. Deus é amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar uns aos outros, sem distinção. Amar os inimigos, para que a gente possa ser chamado filho de Deus. É essa palavra amor que a gente precisa trabalhar, que é um sentimento dos sentimentos. E eu só vou conseguir trabalhar esse sentimento dos sentimentos quando eu começar a analisar minhas emoções, porque são as emoções que vão dar origem aos sentimentos. Então que eu seja chamado a essa responsabilidade, porque quando eu mergulhar nesse intercâmbio mental com os nossos adversários do ontem, e se eu tenho esse tipo de temperamento,
fleumático ou melancólico, a tendência minha é ir para o quadro depressivo. E quando eu vou para o quadro depressivo, como eu fico sendo pessimista e inflexível com o que aconteceu ontem, como eu fiquei passivo diante da vida e não quis mudar, eu começo a olhar para trás e eles mesmos fazem eu pensar desse jeito. Olha o que você fez e que não deveria ter feito. Veja as oportunidades que a vida te deu e você jogou fora. E jogou fora por quê? Porque você era passivo. Você era ocioso. Passivo é aquela pessoa que é ociosa, que não trabalha em nada que é útil, que vive justamente de não fazer nada que vai trazer benefício para ele. Ocioso não é aquele que não faz nada, é aquele que não trabalha. É aquele que vive sem ir atrás de coisas que têm utilidade para o seu espírito. É a pessoa que entra aqui nessa passividade. São os fleumáticos doentes, que são indecisos diante da vida. Então ele olha para trás e começa a se condenar. Porque é isso que acontece, sabe? Ele entra no mecanismo do ego que a gente chama de culpismo. Vê, analisa, condena e se pune, se castiga. Como se o castigo fosse resolver alguma coisa, porque castigo não resolve nada. Só traz dor e sofrimento. Então o depressivo é isso. São pessoas que guardam mágoas e ressentimentos do ontem. É mágoa e ressentimento da vida que teve, mágoa e ressentimento da família que nasceu, mágoa e ressentimento das pessoas que conviveu, mágoa e ressentimento dela mesma por não ter feito as coisas certas. É nesse caminho que eles vão te direcionar. E olha, são 400 milhões de pessoas hoje em dia, pela Organização Mundial de Saúde, com diagnóstico de depressão. 400 milhões com diagnóstico. Isso sem levar em conta os que têm a doença e que não fazem diagnóstico. E que não estão sendo tratados. É difícil você olhar para a sua família e não encontrar alguém que esteja padecendo por depressão. Olha direitinho o que você vai encontrar. E faz parte da tua família. E a nossa família é um dos pilares que eu tenho de provas e de expiações. Lembra dos 4 pilares? Eu com meu corpo, eu com meu cônjuge, eu com minha família. E eu com a sociedade. Então isso que a gente está estudando aqui, se não diz respeito a você que está doente de depressão, diz respeito a muitas pessoas que você ama. Se você ainda não caiu nesse quadro depressivo, mas se você tem esse tipo de temperamento, cuidado, mantenha-se equilibrado, trabalhe o lado positivo deles, com consciência. Porque se você faz o que é consciente do lado positivo, você não vai entrar no lado negativo. É como Kardec fala, fluido bom não se mistura com fluido ruim. Vai para o lado positivo, cativa o que é positivo, mantenha o intercâmbio mental positivo. Vai chegar influências externas? Vai, você vai perceber? Vai, mas você vai estar ligado no que é positivo. Você percebe, mas não assimila. Lembra quando a gente começou a estudar? Percepção, assimilação, intercâmbio mental, reflexo da interferência. Então você percebe, a gente está mergulhado nesse caldeirão aqui da Terra, onde predomina o mal sobre o bem. Seria impossível você não perceber o mal. Você seria uma pessoa extremamente doente. A gente tem que perceber o mal. Mas o que a gente não deve, e que não é certo fazer, é assimilar o mal, é aceitar o mal. Mantém o intercâmbio positivo, mantém teu evangelho no lar, mantém tuas horas de oração. Veja quando a percepção de algo negativo chegar, faça automaticamente aquela oração íntima sua, curtinha, mas que vai manter seu intercâmbio positivo. É assim que a gente vai se desvencilhando da influência negativa, que vai estar o tempo todo batendo a nossa porta. Mas que a gente saiba ter olhos para ver, para que a gente não assimile. E se por acaso assimilar, e você está percebendo um intercâmbio negativo, seja prudente.
Analisa teu temperamento e volta aonde está a influência negativa, trabalhando as qualidades positivas, que já faz parte de você, mas que você deixou adoecer, mas aquilo já é teu. Então trabalha o que já é teu, porque é mais fácil. Não queira trabalhar aquilo que ainda não é seu. É mais difícil. Pelo seu temperamento, você vai se conhecer. E aí você pode educar a sua tendência. E educando sua tendência, você sai do intercâmbio mental negativo e entra no que é positivo, gente. É aí que está o movimento dos tratamentos e da cura que eu vou ter, à medida que o processo está se encadeando. Já está em quadro depressivo? Ótimo! Reconhece que é um quadro depressivo, porque para isso só existe um tratamento que cura. Não existe dois. É só um. É uma palavra chamada perdão. Trabalha o perdão. Perdoa aos outros do passado que te causam mágoa e ressentimento. Perdoa a vida por não ter proporcionado aquilo que teu temperamento gostaria, mas que você está aqui para trabalhar outras coisas positivas. Perdoe a si mesmo, porque todos nós nessa vida não somos mestres. Somos sempre aprendizes da vida. E quem aprende, sabe que pode errar, sabe que pode acertar. E aquele que erra, sabe que pode aprender com o erro. Porque se o homem sendo mal como é, quando vê um filho que está aprendendo, que foi reprovado, vai dar uma segunda chance para ele, imagine Deus, que é soberanamente bom e justo. Aprenda com o seu erro. Pratique seu auto-perdão. Seja responsável pelos seus atos. Analise o que te motivou a fazer errado. Analise onde está a origem das mágoas e dos ressentimentos. Veja onde você pode inverter o processo. Porque se você sabe que é negativo, é porque você já sabe o que é positivo e você comparou. Se inspirou naquilo para saber que era negativo. Então você já sabe o lado positivo que deve praticar. Aprenda. Se perdoe. Reconstrua. Somos espíritos imortais. Estamos como homens perecíveis. Mas o que é mais importante? Aquilo que é imortal, que é meu espírito, que eu vou estar sempre aprendendo? Ou aquilo que é perecível, que eu sei que vou perder hoje, mas terei infinitas oportunidades de reencarnar para reconstruir sempre aquilo que eu fiz de equivocado. Sabe o que me veio agora uma dúvida? Falando do castigo, que às vezes nós mesmos nos castigamos. Mas será que a gente não faz isso com os nossos filhos, já ensina? Porque quando eles fazem alguma coisa errada, Quem faz o quê? Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Quando a gente castiga, aí a gente faz eles crescer pensando que eles estão sendo castigados. Teria uma outra forma da gente ensinar eles, então. Porque senão vai crescer, quando a gente fizer alguma coisa de errado, ao invés da gente ir lá, mudar, a gente vai ficar se culpando, se castigando. A gente faz isso com os nossos filhos, então. Constantemente. A gente já está criando errado. Com certeza. Mas a gente tem que mostrar para eles que tem consequência. Como que a gente faz isso sem castigar? Ficou difícil. Não ficou. Antes de estudar esse seminário na quarta-feira, a gente estudou um outro seminário em que a gente trabalhou muito, a gente chama de educação familiar. Foi um seminário fantástico, sabe? Essa fase que você está falando, que a gente deve orientar nossos filhos, a gente divide na primeira infância, nos primeiros 1000 dias das crianças, que é aquela que eu peço para vocês lerem na internet, do professor Raul, porque ele descrevendo a importância dos primeiros 1000 dias, que vai da fecundação até 1 ano, 8 meses, 2 anos, que é quando a criança começa a formar frases inteligíveis. Nessa fase, a neurociência, não estou falando de espiritismo. A neurociência mostra que
É nessa fase da fecundação, até 2 anos, que você conquista seu filho, para que ele faça parte da sua família. É nessa fase que você deve trabalhar 3 coisas: carinho, afeto e atenção. Você trabalhando carinho, afeto e atenção entre marido e mulher, na gestação, no nascimento e até 2 anos, que seu filho vai ter em você alguém que ele vai respeitar e ter como modelo e guia na vida dele. Depois dessa fase de 2 anos até 4 anos, a gente costuma dizer que é a fase do dever. É nessa fase que você vai ensinar seu filho que ele precisa aprender a aprender. Que aquilo que ele começa a mostrar com frases automáticas e instintivas não é a verdade da vida. É nessa fase que, quando você vê seu filho fazendo coisa errada, você vai seguir aquele ensinamento de Jesus, que ele diz: que seja teu sim, sim, teu não, não, porque o que disso passa te causa mal. Quando meu filho fizer algo errado, eu tenho que chamar ele e dizer: olha, isso que você fez é errado, é o não. E eu vou dizer por que não. Eu não vou dizer só que é errado, eu vou dizer o porquê que aquilo é errado. E aquilo é errado porque o certo é fazer isso. E eu vou falar para ele como se deve fazer aquele certo. É o sim, sim. Mas eu vou mais além. Eu vou mostrar para o meu filho que aquilo que eu já sei e que estou mostrando para ele, eu também continuo aprendendo. Porque eu não sou o dono da verdade, mas eu estudo a verdade, que o dono da verdade é Deus. Quando Jesus falou que ele era o caminho da verdade e da vida, é porque Deus é a verdade. Então eu falo para o meu filho: eu também estou aprendendo a cumprir deveres. Eu estudo a verdade, eu te mostro a verdade e quero que você aprenda também a verdade. Então, você mostrando para o seu filho o que é não porque não, o que é sim porque sim, e que você também é um aprendiz da verdade, você ensina seu filho dos 2 aos 4 anos a ele entender que ele precisa aprender. Não é isso que a gente faz na nossa família. Normalmente, o pai vem de uma maneira arrogante, ou a mãe também, eu não sei. Os 2. Menino, não faz isso. Por quê? Porque não é. Porque não vai fazer. Porque eu estou falando. Isso é repressão. Isso causa o que a gente chama de recalque. Você empurra para uma área do inconsciente algo do seu filho que ele vai colocar por medo. Imposição, recalque, não educa ninguém. Uma das coisas mais tristes que eu vejo, eu trato muito de senhores idosos, sabe? Envelhecidos mesmo, caducos mesmo. E se tem uma coisa que é triste e é lastimável, é você ver as pessoas nos quadros de demência que estão apresentando, colocando, vomitando todos os recalques da vida que acumularam a encarnação inteira. E chegam os filhos: por que que minha mãe faz isso? Por que que meu pai? Ele nunca fez isso. Pois é, não fez porque recalcou, não se educou. Então, se a gente sabe que fez errado com nossos filhos, que a gente não falou para eles o não porque não, o sim porque sim, nem mostrou para ele que nós estamos aprendendo que nós não somos o dono da verdade, que a gente faça isso agora. Qualquer pessoa, qualquer adulto pode e deve educar a criança ferida e levar a instrução para o adolescente rebelde que existe nele. Qualquer pai, qualquer mãe pode chegar para o seu filho
com um pouco de dose de humildade, humildando o seu orgulho, e dizer, olha, eu acho que eu te eduquei naquele momento de uma maneira inadequada, porque hoje eu vejo a vida diferente, e quero te levar a esse algo diferente, que eu sei que é bom para você. Então, em nome do nosso bem, em nome da paz, é assim que eu estou vendo, e gostaria de conversar com você. Porque se você discordar, você vai dizer o não, porque não. E eu vou dizer qual é o sim, porque sim. Eu vou mostrar em que eu estou me baseando. Se você quiser seguir o lado negativo, siga, mas eu já estou te mostrando como é que eu estou enxergando a vida. É o ato mais simples de perdão que eu posso te pedir. É que você ressignifique aquilo que eu errei ontem. Porque é assim que a gente vai crescer na vida. Ninguém é dono da verdade. O único dono é Deus. E nós somos sempre aprendizes. É assim que a gente tem que trabalhar. Entende? É assim que a gente vai crescer. É assim que a gente vai se educar. Porque se você faz isso desse jeito nessa vida, em nome do bem que você praticou, procurando desempenhar sua função de pai e de mãe no caminho do bem, do belo e do bom, você há de merecer na próxima encarnação um pai e uma mãe que vai fazer já isso contigo. Porque você é detentor de qualidades, por isso que você trabalhou. Porque é como o Rangel leu hoje aqui. Todos nós, uma hora, vamos ter que prestar conta da nossa vida para Deus. E cada um vai ter que receber de conformidade com o que tiver feito. Então faça o bem. Eduque o mal que você fez. Se esse mal que você fez, e que a gente ainda vai fazer muito. Nós somos muito imperfeitos. E se esse mal que você fez, você pode corrigir, corrija. Seja humilde. Faça isso. O importante é o que você está fazendo. Para Deus, para a sua consciência e para o próximo. Se o próximo vai reconhecer ou não, aí o problema já não é seu. Aí já é problema dele. O seu é você, Deus, sua consciência e a sua atitude diante do próximo. Entendeu como que é? Então faça. Nunca reprima. Nem faça isso com você, de reprimir o que você tem. Aceite. É negativo, mas eu tenho que aceitar o que é negativo para que eu possa mudar esse negativo e tornar positivo. Se eu não aceitar, como é que eu vou mudar? Eu não vou mudar nunca, eu vou continuar sendo negativo sempre. É por isso que a gente falou, nesse seminário da família, a gente estudou o alto amor, que é composto por autoestima, autoaceitação, autovalorização, autoconfiança e autorresponsabilidade. É assim que eu trabalho o alto amor. E é assim que a gente deve trabalhar também para com o próximo. Entende? Porque não adianta a gente dizer que estudou. Se não praticou, você não aprendeu. É por isso que eu falo, a aprendizagem, eu tenho que ter conhecimento informativo, estudo, conhecimento reflexivo, para que aplique em mim. O que é que esse conhecimento reflexivo está sendo, informativo está sendo importante para mim? E quando eu vejo que é importante, eu vou posturando ele comigo. E eu começo a concordar em fazer diferente. E quando eu faço diferente, eu consolido uma aprendizagem nova para ser um patrimônio meu, para a minha eternidade. Entende? Então, aprenda, estude e pratique com consciência, sabendo o que está fazendo. E não porque alguém disse que era certo, mas você sendo consciente. É assim mesmo? Então eu vou e faço. Vai doer do meu orgulho? O que interessa doer do meu orgulho? A gente não está aqui para ser orgulhoso, a gente está aqui para ser humilde. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. São as condições que Jesus deixou para a gente para que aprendesse com Ele. Mansidão, facilidade em aceitar coisas novas. Humildade, saber fazer o melhor que a gente pode nas condições que tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda. E é assim que a gente vai crescendo, vai aprendendo e vai sair dessa vida melhor do que quando chegou.
Semana que vem a gente vai ver o lado da ansiedade. A gente só começou a depressão, tá? O lado da ansiedade vai ficar nos coléricos e nos sanguíneos. Muita paz a todos. Façamos nossa prece. Em nome da paz do mundo e de nós mesmos. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que nos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, o Pai, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. E mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, buscando esse conhecimento, essa aprendizagem, para que possamos aplicar em nossa vida e nos preparar para a vida futura. Peço, Senhor, que olhe por todos nós, os nossos lares, os nossos familiares, e que possamos, Senhor, retribuir esse amor, sendo cada dia melhor. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles nossos irmãos que estão em zonas de conflito, em zonas de guerra, que seja colocado, Senhor, na mente daqueles governantes pensamentos de paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes entregues às tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.